Stone. Com ela, dá para vender de todos os jeitos. Cartão, Pix, boleto e todas as vendas ficam registradas automaticamente no app para você não perder tempo contando latinha. Se precisar acelerar ainda mais seu negócio, a Stone ainda tem um empréstimo que você paga no ritmo das suas vendas. Com uma conta assim, você sai na frente. Baixe o app, confira todas as condições e abra a sua. Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Abre essa gaveta, abre o armário, abre a garagem e o quartinho. Abre espaço para o novo e pro sol entrar. Pegou, reciclou, agora show. Deixa o novo entrar. Vamos reciclar, abre pro novo. Abra o site abre.org.br e descarte seus eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Ah, abre é com 2 Es no final. Vamos reciclar, abre pro novo. Começou o Liquida de Aniversário do Premium Auto Shopping São Bernardo. Agora você vai trocar de carro. São mais de 1.500 ofertas de seminovos, as melhores taxas do mercado e a primeira parcela para 60 dias. Utilize seu FGTS ou cartão de crédito na entrada. É o Liquida de Aniversário com condições imperdíveis. São muitos carros em promoção. Com certeza, o seminovo que você procura está no Premium Auto Shopping São Bernardo. Não perca! Estrada das Lágrimas 77, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. A Marco Polo é protagonista de uma história dedicada à inovação. Hoje somos uma gigante brasileira reconhecida mundialmente por desenvolver soluções que transformam a mobilidade, aproximando pessoas de seus destinos com segurança e conforto. Porque ser protagonista é criar caminhos para chegar aonde ninguém chegou. Marco Polo, 75 anos. Protagonista em mobilidade. Quer as melhores ofertas do mercado? Então corre que hoje tem o dia imbatível no Açaí Atacadista. Confira. Arroz branco tipo 1 solito, pacote 5 quilos, R$ 25,90. Contra filé bovino resfriado a vácuo, friboi peça quilo, R$ 29,90. Ofertas válidas somente hoje nas lojas Açaí de São Paulo. É só hoje. Aproveite. Açaí Atacadista, para todos de sol a sol. Tudo que seu carro precisa é de pneu Goodyear. Toda a linha de pneus Goodyear até 12 vezes sem juros. Isso mesmo, toda a linha de pneus Goodyear em até 12 vezes sem juros. Aproveite, promoção válida até sábado ou enquanto durar os estoques. Ligue e agende seu atendimento através do 11 46 39 59 80. 11 46 39 59 80. Acesse @pneucerto.center ou vá à Rua Foz do Iguaçu, número 80, Vila Lúcia, Poá. Bem na rotatória de acesso à cidade. Chegou a hora de deixar seu carro em dia na Pneu Certo. Revenda oficial Pneus Goodyear. Juntos, salvamos vidas. Você sabia? O uso moderado da pimenta vermelha pode auxiliar e muito na manutenção da saúde cardiovascular. E por que acontece? Dentre os inúmeros benefícios do alimento, a pimenta pode manter sob controle as taxas de triglicerídeos e colesterol. O condimento também pode ajudar a regular a pressão arterial. Pimenta da Aldeia. É mais que um molho de pimenta. É a sua pimenta gourmet. www.pimentadaaldeia.com.br. Fone 11 93459 1936. Precisando emagrecer? Suplemento Magricela em cápsula. É um emagrecedor 100% natural, composto de chá verde, berinjela, carqueja e alcachofra. Auxilia o processo de queima de gordura, melhora o funcionamento do intestino, ajuda a eliminar a retenção de líquidos, acelera o metabolismo, auxilia no controle de doenças como diabetes e hipertensão. Benefícios de cada componente. Chá verde acelera o metabolismo e facilita a quebra da enzima da gordura. Berinjela evita o inchaço abdominal, indisposição e retenção de líquidos. Alcachofra auxilia na digestão e na diminuição de gases. Carqueja possui cromo, que é importante para a quebra de gorduras e ajuda a moderar o apetite. Compre agora. WhatsApp 11 997 22 1069. Eu disse 997 22 1069. Ah, temos também o gel redutor Magricela, totalmente natural, baseado em princípios ativos naturais de plantas.
plantas, utilizado em massagem linfática. www.bemestarcomfort.com.br. O poder da natureza pode cuidar de você. Gestantes, lactantes e crianças de até 3 anos somente podem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. Rádio Soberana. Tá todo mundo ligado. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Rádio Soberana. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana 102,8 FM. A todos os ouvintes, uma boa noite. Estamos em mais um programa Converse com o Doutor. Hoje conosco aqui, vem nos prestigiar o Dr. Gustavo Mesquita, delegado de polícia, o professor Fábio, da Faculdade de Guarulhos, a Cláudia, secretária acadêmica. Nessa noite aqui maravilhosa, vamos estar discutindo um pouquinho sobre a faculdade, sobre as questões de segurança pública, e deixo aberto para todos os nossos ouvintes fazer as perguntas. Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma terça-feira aqui com vocês, nesse frio gostoso de hoje. Que todos possam ficar ligadinhos aí, mande suas perguntas, seus questionamentos. Nós temos aqui o Dr. Fábio, da FAG, e nós temos aqui o Dr. Gustavo, um exímio delegado de polícia. Então, que vocês possam aí mandar suas questões, suas perguntas, né, sobre a segurança de Guarulhos aqui, que ele faz. Mandem aí, falem conosco, conversem conosco, interajam conosco, para que o programa possa ser mais alegre ainda. Então, vamos lá. Então, doutor, pode fazer as suas considerações, falar um pouquinho sobre o seu currículo. Boa noite a todos que nos acompanham, obrigado pelo convite, todos os ouvintes da Rádio Soberana, os internautas que nos acompanham pela internet, todo o povo de Guarulhos. Sempre um prazer estar aqui tendo uma oportunidade de conversar com vocês sobre segurança pública, política, os assuntos do momento e tudo o que mais for necessário. Eu estou à disposição aí para responder e contribuir para o nosso debate. Professor Dr. Fábio. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto, doutora Roseli. Prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. Boa noite, doutor Gustavo. Prazer, inclusive, estar aqui hoje com a sua presença. Eu já tinha vontade de conhecê-lo pessoalmente, lhe acompanho pelas redes sociais. Sou muito obrigado. Guarulhense e acompanho muito o seu trabalho. Obrigado, quero já desde já te parabenizar por tudo que você tem feito aí pela cidade de Guarulhos em referente à questão dos pancadões. Eu sou solidário e o que der certo, conte comigo. Também quero me solidarizar em referente aí a esse ataque covarde que aconteceu no seu escritório. Então, por isso que eu lhe acompanho. Então, prazer realmente estar aqui. Eu quero agradecer ao Roberto pela oportunidade. E vamos lá falar também da faculdade um pouquinho. E é isso, vamos lá, vamos junto. É isso aí. Doutor, uma das perguntas que, né, hoje nós colocamos aberto, né, para as pessoas poderem fazer algumas perguntas, né? E uma das perguntas que eles perguntaram, né, qual a importância da CONSEG, né, para a segurança pública de Guarulhos? Os CONSEGs, em geral, eles são um instrumento fantástico, importantíssimo para a segurança pública. Os CONSEGs, para quem não conhece, é o Conselho de Segurança, que representa um elo entre a sociedade civil e as forças de segurança. O CONSEG ele foi criado pelo governador Montoro. O instrumento foi criado lá atrás, o governador Montoro, visionário, trouxe esse instrumento. É um órgão que faz parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde eu tive a honra de trabalhar. Até o ano passado estava lá. E sempre fui um fã dos CONSEGs. Sempre fiz questão de participar como delegado do distrito, da área. Continuo participando também agora como delegado do GOI, aqui em Guarulhos, onde nós não temos uma atribuição territorial específica. Então, eu procuro participar de todos os CONSEGs, sempre que tenho agenda vou. Inclusive agora está ocorrendo lá, em breve, o CONSEG Bom Clima. Mandar um abraço para o nosso amigo, presidente do CONSEG Bom Clima, Nascimento, Ricardo Nascimento, grande parceiro. E o CONSEG realiza esse trabalho fantástico, porque ele é um canal, uma porta de entrada, onde nós recebemos lá as denúncias, os problemas de segurança de cada bairro, de cada rua, de cada condomínio, que nos são trazidos pelas pessoas que conhecem, da comunidade, os cidadãos, os munícipes. E com isso nós podemos construir em conjunto ali as soluções, criar soluções integradas, sempre participação de todas as forças. Então temos ali representantes da Polícia Civil, os delegados de polícia, os comandantes de área da PM, a Guarda Civil Municipal,
órgãos também da municipalidade, e com isso nós conseguimos construir soluções integradas às demandas, aos problemas de segurança da população. Então é um instrumento fundamental. E a população participa, delegado, com relação aos CONSEGs? Tem o envolvimento da comunidade? Eles são atuantes também? É importante que se tenha. Nem sempre a população sabe. É até importante tocar nesse assunto. Muitas pessoas não conhecem, não sabem da existência do CONSEG. Então, dependendo da localidade, tem CONSEG que não é tão frequentado porque às vezes falta uma divulgação maior. Então é importante a gente divulgar para a população, para os munícipes, que procurem saber onde é o CONSEG da sua região. As reuniões são mensais. Aqui em Guarulhos, cada região, cada bairro tem um CONSEG respectivo. E procure comparecer, exercer ali a sua cidadania. É uma forma de exercício da cidadania, acima de tudo. Faço questão sempre de repetir uma frase que eu gosto. Reclamar é um direito de todos, mas sair do campo da reclamação para a ação é um dever. Então as pessoas que querem ver de fato mudança, a gente precisa dessa participação. Precisa da participação da população que nos tragam esses problemas, exercendo a sua cidadania. Então que nos procurem os CONSEGs, tragam a nós os problemas e juntos a gente vai procurar, sem dúvida alguma, buscar uma solução, maior policiamento, uma investigação, dar uma resposta. É isso que o cidadão precisa e merece. É uma resposta sobre o problema que ele está sofrendo. E no CONSEG ele pode encontrar isso. E a gente vê, né, o que você está falando é uma coisa importante, né, a população às vezes desconhece disso, né, que nem às vezes o pessoal reclama, olha, o posto de saúde não tem médico, mas nós temos um conselho gestor, que também se reúne todo mês o conselho gestor para discutir a questão da administração, a questão dos problemas que o posto de saúde vem enfrentando, os hospitais, mas o duro é que a população não conhece esse instrumento, não conhece como participar e a gente deixa em aberto para as pessoas virem até a rádio, conversar, falar, os presidentes também dos conselhos gestor, falar um pouquinho para estimular as pessoas a participar, né? Então o CONSEG ele faz todo esse trabalho, né? Junto com a comunidade, segurança pública. Agora eu te pergunto, doutor, os vereadores, né, nessa participação, tem um envolvimento político? Algum vereador aparece para levar alguma proposta, ouvir, por exemplo, o que o CONSEG precisa para apresentar na Câmara, levantar alguma proposta, um projeto de lei, alguma coisa que vem favorecer, para ajudar, né, a fortalecer o CONSEG? Existe isso? Os CONSEGs, eles são reuniões que têm a porta aberta para toda a população, para toda a sociedade, e para todo membro do poder público. Agora, nós temos os membros natos, que são aqueles que obrigatoriamente, por força de lei, têm que estar presentes no CONSEG, que são os representantes aí das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, né? Então esses são os membros natos que devem estar presentes. Todos os demais membros do poder público, eles devem participar na condição de convidados, né? Eu acredito que é bem-vinda, sim, e necessária a participação de vereadores como representantes do poder legislativo local. Porque é ali que eles vão justamente poder captar as demandas de segurança. O vereador, ele faz leis, né? Dentre outras atribuições, ele faz leis, fiscaliza. Mas ele só consegue ter um substrato adequado, um fundamento melhor para fazer as leis adequadas se ele conhecer a realidade. Na área da segurança pública, os CONSEGs, eles são ali um campo fértil para nos trazer esses problemas. E a partir daí, os vereadores, na condição de criadores de lei, vão poder criar leis mais adequadas para atender aquelas demandas. Então é fundamental, sim, a participação de representantes do poder público em geral, especialmente do poder legislativo. Tá, mas hoje tem lá nos CONSEGs, tem algum... Olha, sendo muito sincero com você, aqui em Guarulhos, em todos os CONSEGs que eu fui, peço até desculpa se eu comentei aqui, porque eu fui a alguns, mas eu não me lembro de ter encontrado algum vereador em uma dessas reuniões, né? Tem representantes da municipalidade, do poder público, representantes da Secretaria de Segurança Pública, sempre há, outras secretarias, mas especialmente vereadores, realmente eu não me recordo de ter encontrado. É uma pena, porque ali eles iam encontrar
um mecanismo muito importante para ajudar no trabalho deles, para trazer implementações legislativas mais adequadas que atendam aos anseios da população. Doutor, como você vê a segurança hoje? Você é um delegado de polícia, né? Você vê a segurança aqui de Guarulhos. Como que você consegue ver isso aqui em Guarulhos? Perfeito. Olha, nós temos alguns indicadores positivos, que é muito bom. Nós temos recentemente um indicador, um levantamento trazido até, noticiado há algum tempo, que traz Guarulhos como a cidade mais segura dentre todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. É até interessante falar sobre isso, para esclarecer do que trata esse indicador. Esse indicador ele trabalha com um dos índices de segurança, que é o índice de homicídios, crimes contra a vida. O que acontece? Esse índice ele é um índice importante, sem dúvida. O homicídio é um crime gravíssimo, né? O homicídio é aquele crime chamado no direito penal de crime rei, que trata da perda da vida de uma pessoa, alguém que tira a vida de outra. Esse crime é um crime seríssimo, um crime que abala a população quando acontece. Então é um indicador importante, sem dúvida alguma. Mas muitas vezes a população diz, ora, eu não sinto essa percepção de segurança no meu dia a dia. Como pode ser a cidade mais segura se a gente se depara aí com roubos dia após dia, furtos, a pessoa tem medo de sair de casa, ter sua casa furtada, tem medo de voltar para casa, ser roubado no meio do caminho e por aí vai. Ocorre justamente o seguinte, esse indicador, ele não traz à baila os crimes patrimoniais. Os crimes patrimoniais para a população entender quais são: o furto, o roubo, o sequestro relâmpago, o estelionato, o latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte. Então, quando um indivíduo, infelizmente, perde a vida ou é baleado durante um roubo, esse crime, ele não entra na estatística de homicídio. Ele não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. É porque o objetivo final ali era o patrimônio. Eu não sabia disso. Pouca gente sabe. Né? E na minha concepção, os crimes patrimoniais, eles estão muito mais relacionados à percepção de segurança ou de insegurança do que o próprio homicídio. Então, é um índice importante? É sim. Mas isso não quer dizer que a gente pode comemorar e se acomodar, imaginar que Guarulhos está tranquilo em relação à segurança, porque a gente sabe que não está. A gente sabe que não está. A população sofre, apesar dos esforços, tanto da municipalidade, das nossas forças policiais, fazemos o que está ao nosso alcance, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, temos uma excelente Guarda Municipal, mas a gente tem que brigar por mais. A gente tem que lutar por mais, seja para equipar melhor as nossas polícias, para trazer um efetivo ainda melhor para a nossa Polícia Civil, para a nossa Polícia Militar. A gente sofre com a falta de efetivo, é responsabilidade aí de 30 anos de governo do Estado, que sucatearam as nossas polícias, deixaram faltar cerca de 1/3 do nosso efetivo na nossa Polícia Civil. Agora esse movimento tem sido retomado com o governador Tarcísio, mas não é da noite para o dia. E a gente tem que lutar com todas as nossas forças para repor o efetivo, especialmente aqui da nossa cidade, que está também defasado. Com isso a gente sofre, a gente não pode exercer o nosso policiamento, as nossas ações com todo o nosso potencial. Então, repor o efetivo, Polícia Civil, Polícia Militar, equipar, valorizar ainda mais a nossa Guarda Civil Municipal, a Polícia Municipal, cada vez mais consolidado esse status de Polícia Municipal, dentre outras áreas que em âmbito municipal a gente não só pode como deve atuar. Quando a gente fala em segurança pública municipal, a zeladoria, por exemplo, está intimamente relacionada à segurança pública. Quando a gente tem prédios abandonados, uma praça, um mato crescendo, uma praça mal iluminada, vias mal iluminadas, isso gera a sensação de abandono, estimula a prática de crimes. Por outro lado, quando a gente tem, como temos buscado aqui na cidade de Guarulhos, um cenário em que a municipalidade se mostra atuante, se mostra presente, prédios públicos, vias bem cuidadas, iluminação pública, tudo isso mostra a presença do Estado e inibe a ação criminosa. Isso tudo é responsabilidade do município, né? Então, a gente não só pode, como deve buscar
uma segurança pública de primeiro mundo para Guarulhos, onde a população efetivamente sinta a percepção de segurança. Não tenha mais medo de sair nas ruas, não tenha mais medo de utilizar os espaços públicos, de utilizar uma praça com a sua família. Não tenha medo de sair de casa e voltar para casa. Isso é o que a gente tem que buscar. Essa é a cidade, é Guarulhos, que nós sonhamos, que a gente pode ter, né? Basta a gente ter vontade de trabalhar, esforços integrados e ter uma meta a perseguir, a gente vai chegar lá. Roberto, você me permite uma questão que eu acho muito importante. Você mencionou sobre o CONSEG e vai ao encontro do que o doutor Gustavo está dizendo. Eu estive recentemente numa reunião do CONSEG do Bom Clima, a convite do Ricardo Nascimento. E eu, como representante da sociedade civil, né, fiquei positivamente impressionado com a organização daquele CONSEG especificamente, que ali o Ricardo está à frente, porque naquela reunião estavam representantes e comandantes ali da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, representantes da OAB, representantes de entidades do serviço público, como a Sabesp, por exemplo, a diretoria, tinha um assessor ali da Delegacia de Ensino, da Diretoria de Ensino, desculpe, inclusive o Dr. Douglas Irai, que trabalha com o delegado, estava lá também. E a gente conversou bastante, e aí eu senti a questão dessa organização e confesso que não tinha dimensão disso. E quando vocês mencionam da importância de se mostrar isso para a população, eu acho fundamental. E aí, como sou um professor educador, eu fiquei pensando numa outra questão que eu sinto muita falta, delegado. Quando eu era moleque, que eu estudava, periodicamente iam representantes das polícias nas escolas visitar e explicar a função da polícia. Isso eu não sei porque ao longo do tempo se perdeu, e hoje uma coisa que me incomoda muito como cidadão não sei se o delegado sente isso, mas acredito que sim, é o desrespeito da figura do policial pela população de uma forma geral. Então hoje um policial que vai numa comunidade, seja por qualquer motivo, ele não é bem recebido, ele é muito mal recebido muitas vezes, todo mundo entende, é uma distorção total sobre isso, e eu acho que tem que se resgatar, na minha modesta opinião, a figura do policial nas escolas. Sabe, Roseli? Porque, hoje eu vejo, assim, e quem critica muitas vezes a postura da polícia em qualquer ação, e eu sou um defensor radical da polícia militar ou da polícia civil, porque quando você tem um problema, você critica o policial, mas quando você tem um problema quando inventa a tua casa, é pro 90 que você disca, né? Você pede socorro dele. Exatamente. Então, assim, então, é uma hipocrisia muito grande, e aí eu acho necessário hoje resgatar. E já vi alguns vídeos nesse sentido. Uma vez uma ocorrência lá, que o policial ele entrou na viatura, ele entrou na viatura para pegar, acho que um documento, vem um menor de idade por trás e dá uma pedrada na cabeça do policial, mas tá com um tijolo, o cara caiu dentro da viatura, né? Aí o outro foi atrás e aí depois teve notícia, balearam. Mas balearam por quê? Isso não fala o que aconteceu anteriormente, não. Eu entendo e queria fazer esse comentário, no sentido de buscar aí, né, como que você pensa nisso, de buscar esse resgate, principalmente para as crianças, né, para as novas gerações, a função do policial e a importância dele na sociedade. Mas aí, professor, é aquilo que eu falei, né, a questão do poder público e da questão política da história, né, porque nós precisamos da política para nascer, para viver e para morrer, né? E tudo envolve a questão da política. Por isso que eu perguntei para o doutor a questão do vereador, a questão dos deputados, né, porque, assim, precisa votar leis, precisa fazer projeto de lei, exatamente resgatando voltado isso. para isso. Né? Então, por exemplo, um policial, a guarda metropolitana, muitas vezes as pessoas desfazem de um guarda metropolitano, mas ele tem um poder de polícia. Exatamente. Entendeu? A polícia militar tem o seu trabalho, a polícia civil tem o seu trabalho, e muitas vezes as pessoas não sabem dividir, sabe, qual é a função da polícia civil, qual a função da polícia militar, qual a função da polícia da guarda metropolitana. E acho que o CONSEG tem um papel importante nessa conscientização. O CONSEG faz toda essa unificação e mostra à população o trabalho da polícia. Isso aí. Né? Então nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Gustavo Mesquita, com o professor Dr. Fábio, da Faculdade de Guarulhos. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a Faculdade de Guarulhos, né? Falar sobre, agora nós estamos na época de matrícula, dos cursos, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho. O pessoal já está até elogiando aqui a faculdade. Foi na faculdade, achou maravilhoso. Que ótimo. A Faculdade de Guarulhos é uma faculdade que está em Guarulhos há mais de 20 anos, né? Nós estamos presentes em Guarulhos há mais de 20 anos. A gente fica localizado ali na Avenida Guarulhos 1844, ali na Vila Augusta, bem em frente ali à padaria São Bento.
E a faculdade recentemente ela passou por uma reforma total, né, das suas instalações, e hoje nós estamos lá abertos com os cursos de enfermagem, odontologia e ciências contábeis, e com uma infraestrutura de ponta, né, aonde a gente consegue, esse é o nosso objetivo, oferecer curso de qualidade com professores extremamente qualificados a preços acessíveis. Então, que é realmente o grande objetivo nosso, a nossa missão ali, e a gente quer cada vez mais, Roberto, se firmar na cidade de Guarulhos como uma faculdade, como um patrimônio da cidade de fato, né? Que isso também é uma coisa que a cidade perdeu. Então, termos ali a faculdade como um patrimônio da cidade e uma faculdade que está ali para atender, né, o guarulhense e as pessoas que moram nas cidades próximas é muito importante. E assim, a gente está aí firme e forte, estamos com o processo seletivo abertos aí lá no nosso site, faculdadeguarulhos.com.br, só entra lá para fazer as inscrições. O nosso Instagram é o @fag.oficial, então também quem quiser informações pode entrar lá, nos seguir nas redes sociais. E eu já aproveito aqui o convite, a oportunidade para convidar, né, a Roseli, o professor Roberto e o delegado Gustavo para ir lá conhecer a nossa faculdade, tomar um café conosco lá, conhecer as instalações, porque realmente quem entra lá e conhece, vê que é uma estrutura diferenciada, que não tem na cidade de Guarulhos e que está lá à disposição de todos os guarulhenses. E queria também falar da questão da Cláudia, né? Cláudia é nossa parceira lá. Cláudia é secretária acadêmica da faculdade, né? E um grande diferencial da faculdade é que lá o aluno ele não ganha só um RGM, né? Um RA, né? Exatamente. Né? Ele é uma pessoa, ele chega lá, ele é recepcionado, o pessoal chama pelo nome, né, os laboratórios, a infraestrutura da faculdade. Então hoje não basta você só ter uma formação, né? Se você não tiver um diferencial na sua formação, o mercado de trabalho está aí. Exatamente. Então não basta você ser mais um, né? Então você tem que ser um profissional que tem uma diferença, né? E a Faculdade de Guarulhos tem isso, né? A Faculdade de Guarulhos e convidar os ouvintes também, quem tiver que ir lá conhecer, né, Roseli? Estamos à disposição. Estamos convidando todos que estão nos ouvindo, ir lá, conhecer a Cláudia, o professor Fábio. Tomar um café com a gente lá. Tomar um café, conhecer as dependências da faculdade, conhecer os laboratórios, isso é extremamente muito importante, né? Isso aí. Agora, voltando à pergunta aqui, né? Mais uma pergunta que fizeram para o Dr. Gustavo. Como você vê a questão da segurança no governo do Tarcísio? O que você poderia acrescentar que melhorou a questão da segurança? Bom, como eu disse, eu tive a honra de trabalhar no gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado até o fim do ano passado, a convite do secretário Derrite e do secretário adjunto, Dr. Oswaldo Nico, delegado de polícia aí, muito conhecido, né, muito respeitado pela sua qualidade, pelos seus trabalhos, e me convidou para compor a equipe lá da secretaria, e eu pude conhecer de perto o trabalho que é executado lá, muito bem executado, e que traz uma mudança de paradigma muito importante em relação aos 30 anos de governo PSDB que nós tivemos, com sucessivos secretários oriundos do Ministério Público, com todo o respeito, mas que não são da atividade policial, não são membros das forças policiais e que não conheciam de fato a linha de frente da atividade policial. Isso trazia um problema muito grande. E se eu puder destacar essa mudança de paradigma, de uma maneira principal, seria a maneira com que se enxerga a presunção de inocência do policial, a presunção de legitimidade dos atos realizados pelos policiais. Então vou dar um exemplo básico aqui. Antigamente, quando o policial, diante de uma situação de resistência, atuando, por exemplo, num roubo, o policial atuava para defender a vítima, baleava o indivíduo vinha à morte. É claro que isso não é nunca um evento desejado pelo policial, mas se durante o cumprimento do seu dever isso for necessário para cumprir a lei, isso pode acontecer, é uma opção sempre do outro lado, uma opção do bandido. Então pode acontecer. E como já aconteceu algumas vezes. Anteriormente ao governador Tarcísio, quando isso acontecia, a primeira atitude do governador, do secretário, era afastar aquele policial, tirava a arma dele e aquele fato ia ser investigado pela corregedoria. Então veja, você fazer isso com o policial, você, por mais que se dizia ali que era para proteger, não é verdade. O policial ele já se sente ali
na mira, na verdade, como um suspeito de um crime que ele tivesse sido culpado. Hoje, quando o policial faz isso, e algumas situações já foram mostradas, o fato vai ser sim investigado, e tem que ser investigado. Ninguém está dizendo que a corregedoria vai atuar e vai investigar. Porém, há uma presunção de legitimidade, de inocência em relação ao policial, como há em relação a qualquer cidadão. Então, o que a gente sempre defendeu, e eu defendo, é isso. Se a presunção de inocência existe para todo cidadão, até mesmo para um bandido praticamente confesso, com imagens, com todas as provas, presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá certo. Mas assim tem que ser também com o policial. Exatamente. E agora a gente tem esse tipo de visão. Também a gente pode observar essa mudança de paradigma com relação às operações que têm sido feitas. As operações Escudo, lá no Litoral Norte, foram deflagradas diante da morte de policiais. Então isso impõe uma resposta do Estado. Quando um policial morre, não é só a vida que é perdida, que é muito triste, uma família que fica sem um pai, sem uma mãe, mas é também o Estado que foi atacado, né? O Estado de Direito que foi atacado no seu âmago, ali, num dos seus membros que representam o Estado de Direito, a ordem, a democracia, que representam a imposição do Estado de Direito, que é o policial. Então isso tem que impor uma reação. Essa reação tem sido feita por meio dessas operações, que são deflagradas com o objetivo de identificar os indivíduos e estancar as organizações criminosas que infelizmente tomaram conta de determinados locais do Estado. O que a gente tem que demonstrar, e essa também é uma bandeira dessa atual gestão do governador Tarcísio, é que a gente não vai admitir o império do crime organizado aqui no Estado. A gente não vai admitir qualquer lugar onde a polícia não possa entrar, onde o Estado não possa entrar. A gente tem que mostrar que quem manda no Estado de São Paulo é o Estado de Direito, é a sociedade organizada, é a democracia. A gente não pode admitir que em determinados locais o crime organizado toma conta e a polícia não possa entrar. Dá um exemplo aqui de uma das operações que nós fizemos, inclusive, de combate aos pancadões. Em uma dessas localidades onde nós atuamos, comunidade das Trilhas, ali existia um pancadão, um baile funk que era bastante famoso, ali o Baile das Trilhas. E nós fomos com o objetivo de estancar a realização desse evento ilegal, um evento ilícito, onde além da perturbação do sossego, aqui em Guarulhos, do Tabuão, comunidade das Trilhas. Além da perturbação ao sossego, nesse local nós sabemos que ocorre ali todo tipo de crime, desde tráfico de drogas, armas presentes, prostituição, corrupção de menores, pessoas que roubam motos para ir lá desfilar, pagar de bonitão na comunidade. Então o índice criminal aumenta nesses locais. A gente tem combatido por conta de todos esses fatores, para levar tranquilidade, paz, segurança, lei e ordem para a população local. E numa dessas situações, nessa comunidade, nós chegamos para realizar lá, professor, a nossa atividade. Eu sempre chego antes, eu prefiro o nosso método, nós chegamos antes, porque depois que ocorre, o risco de confronto justamente é maior. Então o nosso objetivo é inibir a realização do evento. Para isso nós chegamos antes. E ao chegar ali, ao começar a entrevistar, nós fazemos a entrevista da população local, notificamos os estabelecimentos que previamente nós já sabemos que participam da organização desses eventos, se beneficiam desses eventos. Enquanto nós realizávamos o nosso trabalho, nós fomos recebidos a tiros, né, vindos de dentro da comunidade. Tiros, então, diante de uma situação como essa, nós temos duas opções. A gente podia retornar e falar, olha, não, vamos voltar outro dia. Mas aí vocês mostram medo. O que a gente vai mostrar? Diante de uma situação como essa? Não é que a polícia... Que vocês estão com é que o Estado de Direito não está presente naquele local e quem manda é o crime organizado. Isso a gente não pode e não vai admitir. Então, como naquela situação, nós avançamos, progredimos, ocupamos o local, pacificamos a comunidade com a presença da polícia, com a presença do Estado e mostramos que quem manda não é a polícia, é o Estado, é o poder público, é a sociedade democrática, é a sociedade civil. E assim a gente tem que fazer. Agora, se no decorrer desse tipo de operação, desse tipo de evento, o confronto acontecer,
Não é uma opção da polícia, não é o que a gente deseja, mas a gente também não pode se eximir. Agora, se o confronto ocorrer, é uma opção do outro lado, é uma opção do criminoso, e ocorrerem baixas, espera-se que seja do outro lado, né? Porque nós somos treinados, nós temos preparação, temos um poder bélico melhor, e nós estamos atuando em nome do Estado de Direito, em nome da lei. É um efeito colateral não desejado, mas que também não pode ser evitado diante de uma situação como essa. Então, nossos ouvintes podem fazer suas perguntas. Nós estamos ao vivo aqui com o Dr. Gustavo Mesquita, delegado de polícia. Desenvolve um trabalho muito interessante, muito importante aqui na cidade de Guarulhos. Também o professor Fábio, da Faculdade de Guarulhos. E também, doutora Roseli, precisamos falar um pouquinho sobre a questão do Hospital do Implante. Isso né? mesmo, doutor. Estava esperando você já Então, vamos lá. começar a falar sobre O Hospital do Implante isso. vem desenvolvendo um trabalho cada dia melhor, né? E hoje nós estamos mais preparados, né, com novas técnicas, né, de cirurgia para fazer a reabilitação naquele paciente, por exemplo, que o seu implantodontista, o seu dentista falou que não tem mais condições de fazer implante. Por quê? Porque não tem mais condições ósseas, né, não tem mais osso, ele usa prótese total há muitos e muitos anos, e aí uma alternativa seria fazer um enxerto, mas não tem aquela segurança para poder saber se vai dar resultado ou não. Então nós temos uma técnica hoje, uma técnica que veio de fora, que já tem 7 anos que está aqui no Brasil, né, desenvolvendo esse trabalho, que é um implante customizado. O que seria isso? Seria um implante realizado no hospital com anestesia geral, onde o paciente é submetido a uma anestesia e ali ele já entra, nós fazemos o implante e ele já sai com os dentes, né? Isso é muito interessante, muito bacana. Basta que ele tenha um convênio médico. Um convênio médico, a gente vai fazer a solicitação, toda uma equipe nossa vai fazer uma solicitação, que isso não é uma questão estética, é uma questão de saúde pública. Então ele vai ser submetido e ele vai conseguir fazer esse implante dele, esse protocolo dele, em um único dia. Então se chama implante customizado. Doutor Fernando, né, que está nos ouvindo aqui também, parabéns, doutor. Doutor Fernando está desenvolvendo toda essa técnica. Tá aí, a empresa vai oferecer alguns casos que a gente vai fazer um trabalho científico, nós vamos publicar esse trabalho, então alguns pacientes nós vamos estar escolhendo esse paciente. Então você que não tem condições, não tem condições de fazer o seu implante, ligue lá no Hospital do Implante, agenda que nós vamos estar selecionando esses pacientes para a gente poder estar fazendo esse implante customizado. E uma novidade também do Hospital do Implante que nós estamos ouvindo, nós temos o paciente, 80% da população tem medo de ir ao dentista, né? Então, aquela questão da ansiedade, aquele nervoso, aquele medo, né? Então, nós estamos aí tendo um contato, né, com o anestesista, o Dr. Rafael Costa. Ele se prontificou, né? Ele está desenvolvendo esse trabalho, fazendo um pré-operatório antes de fazer a anestesia com o paciente e levar todos os equipamentos, a gente fazer uma anestesia no paciente, o paciente ser anestesiado lá no Hospital do Implante e a gente está realizando o trabalho, né? Então isso é uma coisa muito bacana, são coisas novas aí no mercado. Deve ter um médico anestesista dentro de uma clínica odontológica, uma coisa muito bacana, que vai dar segurança, vai tranquilizar o paciente, vai diminuir a questão da ansiedade, né? É que às vezes, doutor, a gente não consegue sedar o paciente com a medicação apenas e não consegue sedar ele também com óxido nitroso, né? Muitas das vezes esse paciente ele é tão ansioso, doutor, tão ansioso, mas tão ansioso, que você dá a medicação para ele é como se estivesse dando água. Ele tá com a adrenalina ali a 1000. Aí ele toma a medicação, infelizmente, às vezes a gente consegue fazer o procedimento, às vezes não consegue. Essa semana a gente acabou fazendo o procedimento com o paciente, acalmamos ele, resolvemos. Só que depois ele dormiu 2 dias seguidos, praticamente. Porque ele falou que assim que baixou a adrenalina, ele deitou e ele apagou. Ele acordou porque a mulher dele chamou ele tomou um banho, comeu alguma coisa e deitou de novo e apagou no outro dia. Então, assim, esse que ele está trazendo, esse novo profissional que a gente está trazendo, é um profissional que vai lá, ele vai levar todo o equipamento de cirurgia, de anestesia, mas um equipamento como se fosse lá do centro cirúrgico mesmo, né? Então vai lá, anestesia na veia, a pessoa, né, fica lá, vai ter os equipamentos monitorando ele ali. Ele tem todo o equipamento. Não vai correr nenhum risco de vida nem nada, porque ele tem todo o equipamento de uma UTI. Para, se for o caso de necessidade de fazer alguma intervenção, ele já está lá
para isso. Então, assim, vai facilitar muito a vida de algumas pessoas que, infelizmente, o medo é, assim, acima do normal, né, que a gente fala, para atendimento odontológico. Muitas das vezes você não consegue nem ser sedado com medicação. Então tem que ser sedado de uma forma então, nós vamos diferenciada. ter um médico anestesista, né, na clínica, para poder estar cuidando desses pacientes com ansiedade, as crianças com necessidade, né, os autistas, crianças com paralisia cerebral. Então todo esse tipo de atendimento nós estamos desenvolvendo lá no Hospital do Implante. Alguns eu cedo, mas tem outros que infelizmente fica difícil sedar, né, doutor? Exatamente. Então estamos ao vivo aqui com o Dr. Gustavo Mesquita, com o professor Você Fábio da falou faculdade. das nossas promoções esse mês, hein? Nós vamos falar ainda. Vamos fazer, tem bastante pergunta aqui, professor, pro Dr. Gustavo, né? Me fala um pouquinho, doutor, com relação à segurança pública, você já falou, né, da questão da avaliação da segurança pública, né? E você conhece, vereador, você falou que a participação dos vereadores você desconhece um pouquinho, né? E eu queria saber o seguinte, o que nós poderíamos fazer hoje, né, para poder estar melhorando ainda mais a questão de segurança pública aqui na cidade de Guarulhos, com toda essa experiência que você tem? Olha, segurança pública é uma área que você nunca pode olhar isoladamente. Quando a gente fala na atuação policial, ela é um eixo importante da segurança pública, mas ela é apenas um dos eixos, né? O ideal é que a gente tenha um conjunto de medidas que justamente previnam o crime, tem um potencial para prevenir o crime, para que a própria polícia não precise chegar a atuar. Esse é o cenário perfeito. É um país desenvolvido, civilizado, você vai ter um cenário onde a polícia trabalha pouco. Quando a polícia está trabalhando muito, é sinal que a sociedade toda está falhando. A educação, a cultura, esporte, lazer, instrução, os mecanismos de controle sociais, informais, como nós falamos, estão falhando. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar, penso eu, justamente nessas medidas. Educação, cultura, esporte, dá para as pessoas, para os jovens, sobretudo, boas referências que estão faltando. Antes de falar em polícia, eu falaria nisso. E nesse sentido, por exemplo, eu defendo e tenho projeto de implementarmos aqui em Guarulhos a Escola Cívico-Militar Municipal. Sensacional. Até na linha do que o professor estava comentando aqui. Hoje se vê aí por alguns com um certo preconceito, né? Uma discriminação até. Total. Por que o policial não pode estar presente na escola? O policial tem muito a oferecer, não só na parte do policiamento, mas para fornecer boas referências para o nosso jovem. Assim como o médico, o dentista, o engenheiro. Está faltando referências para os nossos jovens. Quando falta referência, a referência que eles vão buscar, infelizmente, é dentro do crime. São aquelas pessoas que se apresentam na comunidade, onde eles moram, como pessoas que têm aquilo que eles têm vontade de ter, de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, tem poder, tem dinheiro, tem os objetos de desejo. Então eles passam a ter essas referências. O jovem, se a gente pensar na criança, por exemplo, tem duas filhas, uma de 6 e uma de 3. O jovem ele pensa no momento, a criança mais ainda, ela não pensa no futuro. Para ela o futuro não existe. Você eu chego para minha filha, se eu falar para ela ou qualquer pessoa que tem criança, você quer um sorvete agora ou uma casa da Barbie amanhã? Me dá o sorvete agora. É muito mais fácil. Não é isso? Exatamente. O jovem ele não pensa. E o jovem da mesma maneira, ele pensa no momento. Ele não pensa no futuro, ele pensa no ter e não no ser. O ser é relacionado ao futuro, o ter é relacionado ao presente. E quando ele pensa no presente, se ele não tiver boas referências, ele vai ter como referência aquilo que vai oferecer para ele a oportunidade dele ter aquilo que ele quer de uma maneira mais rápida. Qualquer oportunidade que se apresenta é o crime. Então a gente tem que trabalhar para trazer boas referências para os nossos jovens, para as nossas crianças. Eu vejo na Escola Cívico-Militar Municipal uma maneira, um canal importante para a gente trazer referências. Escola Cívico-Militar Municipal, para quem não sabe, é uma escola onde a parte pedagógica, ela segue normalmente a cargo dos professores, dos técnicos, dos professores de português, biologia, matemática, educação física, todas as matérias seguem da mesma maneira. A parte disciplinar, ela é passada para policiais, militares, aposentados, que vão trazer ali a parte de fornecimento
de conceitos, de patriotismo, de valores morais, cívicos, fazer as pessoas voltarem, os nossos jovens voltarem a ter respeito pela bandeira, pelos símbolos nacionais, Exatamente. pela ordem, pela disciplina. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada, pelo contrário. Isso não faz mal, isso faz bem para os nossos jovens. Nossos jovens precisam, todo mundo já foi jovem, eu já fui, todos aqui já foram. A gente precisa de referências, o jovem precisa de disciplina. Quando a gente tem disciplina, a gente tem boas referências, a gente cresce buscando objetivos verdadeiros. A gente cresce buscando ser alguém, não somente ter. É isso que está faltando. Então eu gostaria de dizer, se você me perguntou, em vez de dar uma resposta só em relação à segurança pública, eu prefiro trazer nesse momento um olhar, uma reflexão nesse sentido. E aí, claro, forças policiais bem equipadas, como já dissemos aqui, né, para que caso todo o restante falhe, a gente tenha condição, a gente tenha respaldo da sociedade e a gente tenha condição para atuar com eficiência e dar uma pronta resposta no caso da ocorrência de um crime. Quando o crime acontece, é uma afronta, uma violação à sociedade, isso tem que ser combatido, ter uma resposta adequada, com firmeza e contundência. Obrigado, professor, doutor Fábio. Mas é isso mesmo, né? O professor Fábio estava falando uma coisa extremamente importante, né? A questão da figura do professor, do policial na escola, né? Porque muitas vezes, o que as pessoas entendem, né? O que é ser policial, né? O que é ser um delegado de polícia? O que precisa para ser um delegado de polícia? Né? O que precisa para mim ser, por exemplo, chegar a ser um tenente, um soldado, né? Então, essa questão da formação é importante passar para os jovens para saber o que é um profissional, né? Eu vou me espelhar para mim ser um policial, mas por que eu quero ser um policial? Né? Por que eu quero ser um delegado de polícia? Qual o caminho que eu tenho para mim ser um delegado de polícia? Muitas pessoas não sabem que o delegado é um bacharel em direito, que fez um curso de direito, que ele podia ser promotor, juiz, ele optou para a área de segurança, para ser delegado de polícia. Mas como que ele conhece isso? Né? Então é isso que falta um pouco mais nos jovens, mostrar um pouquinho, porque qual a profissão que ele entende? O médico, o engenheiro, o advogado, mas e as outras profissões? Né? Então, por exemplo, uma profissão tão importante como a questão do policial, né? E ele vê o policial como? As pessoas têm medo, é o que você falou. Numa abordagem da polícia, a pessoa acha ruim. Por que eu estou sendo abordado? Eu não sou bandido. Mas como que ele vai saber se ele é bandido? Exatamente. Se ele não é? É o que eu digo sempre. Exatamente. Então está tendo uma blitz, o pessoal fala, pô, mas blitz, graças a Deus que tem uma blitz. Exatamente. Não é verdade? Sem dúvida. Eu teve um dia que eu estava tendo uma blitz lá naquela ponte lá do Tietê, aquela outra ponte antes que entra ali para Salim Faramaluf, um carro parado, né, atravessado. Eu falei, bom, que esse carro está atravessado, né? Fiquei bem atento. Quando eu vejo, abre as 4 portas, sai todo mundo armado. Eu não sei como que eu dei ré no carro, voltei para a marginal de ré, né? Então, assim, aí eu olhei os policiais lá, falei, pô, mas cadê a polícia aqui? Mas estavam tendo uma blitz. Então, quer dizer, não dá para você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, assim, quando eu vi o policial, me senti o quê? Mais seguro. Falei, poxa, tem polícia aqui, né? E ali não tinha polícia. Então, quer dizer, a importância da polícia, né? Que a Rose falou, na hora que você sabe que a primeira coisa que você vai ligar para o 90. Né? Você sabe, Roberto, não, isso que você falou, uma vez eu me lembrei, teve uma situação, delegado, em sala de aula, que eu parei uma aula para entrar nesse assunto, porque chegou um aluno atrasado e ele entrou reclamando que ele ficou atrasado porque a polícia o abordou. E xingando e reclamando a polícia. Eu parei a aula e falei assim, mas espera um pouquinho, por que você está reclamando? Né? Não, porque exatamente, não, porque me parou, porque fez eu descer do carro, mas ele não sabe quem é você. Né? É interessante dessas pessoas que são as mesmas que depois vão reclamar exatamente. E chorar quando tem o seu carro roubado, o seu bem levado, o seu celular. Não são todos, né? Mas muitas pessoas não param para pensar que atitudes como essa são feitas para a própria segurança da população. Não, nem sempre as medidas policiais elas são agradáveis. Exatamente. Tomar, mas ao mesmo tempo, como você disse, professor, não está estampado na cara de ninguém. Tá. Quem eu, por exemplo, cidadão de bem. Exato. Infelizmente. Nesse dia eu falei tem que partir muitas vezes do pressuposto. Na aula eu falei exatamente. Você vê uma blitz policial, amigo, abaixa os 4 vidros do seu carro, acende a luz interna, se for à noite desliga o farol. Né? Põe as 2 mãos no volante e espera. Se o policial
Porque quando você tomar uma atitude dessa, muito provavelmente você nem parado vai ser. Porque, agora, se ele te mandar... Não é verdade? Porque assim, ó, quando você vem com o cara tá na sua frente, o policial tá na sua frente, você tá com o farol aceso, ele não tá te enxergando dentro do carro. Então assim, desliga o farol, acenda a luz interna para ele ver quantas pessoas tem dentro do carro, baixa os vidros, põe as mãos no volante e espera. Se ele mandar você encostar, você encoste. E eu já, situações, eu, por exemplo, delegado, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Farmácia, e nós temos plenárias éticas e plenárias ordinárias 2 vezes por mês. E acaba 10, meia, 11 horas da noite e ali em Pinheiros. E geralmente quando eu venho embora, às vezes eu pego a Avenida Pacaembu. E frequentemente tem ações policiais ali. E várias vezes eu baixo, uma vez o policial chegou pra mim, baixou, pediu para diminuir a velocidade. Aí falou assim, o senhor veio tá vendo da onde? Eu me identifiquei. O senhor fez uso de bebida alcoólica? Não. O senhor se importa de usar o bafômetro? Porque a abordagem já foi diferente. Falei, de forma nenhuma. Ele falou, pode ir, vai com Deus. A única coisa que eu sou contrário mesmo, né? É a utilização, até diante da falta de efetivo que nós já temos, é a utilização do efetivo policial com objetivo exclusivo, aí, muitas vezes um objetivo prioritário de apreender veículo, por exemplo. Eu sou contrário mesmo. Também sou. Porque muitas vezes o indivíduo trabalhador, ele tá lá, sou IPVA atrasado, vencer, todo mundo já passou por isso, não teve condição. É trabalhador, tá usando seu carro ali para trabalhar e às vezes ele perde o seu meio para poder continuar ganhando seu sustento de maneira honesta. Então isso acho que é um tipo de política que a gente tem que rever. Eu particularmente sou contrário. Claro, a gente tem que prezar aí pela regularidade da documentação, tudo isso, mas a gente tem coisa mais importante para resolver no momento. Né? Você pode, às vezes, numa situação dessa, prender o documento, né? E dar um prazo para a pessoa regularizar o carro. Você não prende o carro. Essa indústria da multa, indústria dos guinchos, é algo que tem que ser revisto. Também acho. Né? Tem toda a razão, a gente vê aí guinchos lotados, cada veículo ali pagando o guincho inteiro. Quem é que está se beneficiando com isso? Os pátios lotados. E, infelizmente, as vítimas aí de crimes muito mais graves ficando mercê da criminalidade. Para mim, polícia existe para combater crime. E isso a gente tem que focar em primeiro lugar. Seja polícia civil, polícia militar, polícia municipal, como eu gosto de chamar a GCM, combater crime, fazer operações policiais, combater crime organizado, combater tráfico de drogas, pegar bandido. Aliás, não poderia mudar o nome, delegado? Você falou uma coisa importante. Pode ser polícia municipal, porque isso muda o enfoque. Porque nem todo mundo sabe que a Guarda Civil tem poder de polícia. A gente já está passando por uma mudança de paradigma, do ponto de vista até de jurisprudência. Já há um entendimento de que a Guarda Civil Municipal, vista tradicionalmente como uma guarda patrimonial, hoje ela já é vista, o próprio STJ, o STF já decidiu que elas podem sim ter poder de polícia. E é muito justo, na minha opinião, que seja assim, porque a Guarda Civil é vista pela população como polícia. Na hora do aperto, o cidadão, ele não vai olhar e vai ver se a farda é cinza, se é azul, se está paisana ou não. Ele vai chamar, acionar, e do outro lado, o policial, seja policial civil, militar ou GCM, vai atender. Então a gente tem que dar para a GCM também as condições necessárias para atender essa necessidade, esse anseio da população que os vê como polícia. E a gente precisa deles. A Guarda Civil Municipal cada vez mais tem mostrado o seu valor, eles conhecem a comunidade, eles conhecem melhor aí, às vezes, os problemas da região. Então, eu sou favorável, sim, professor. Polícia Municipal. Existe uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para inseri-los no artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece as forças policiais, dando poder de polícia efetivo para eles. Eu já sou favorável a gente já começar antes, já ir mudando o nome, colocar polícia municipal. Eu vou começar a falar assim daqui pra frente. Eu acho que se fizer isso vai ajudar muito, porque você tem de um lado polícia, tem do outro polícia, então se todo mundo trabalhar junto, com evita certeza. muito No fim, a gente tem que ter tanto a população ganha, né? Como nós, membros das forças policiais, cada um tem a sua atribuição específica, a sua característica, a sua natureza, é natural. Mas nós estamos do mesmo lado e combatendo um inimigo comum. Exatamente. Que do outro lado está se organizando. O crime está organizado. Cada dia mais. O crime está organizado e não está só nas ruas. Não. Está dentro do poder público, se infiltrando nas instituições, na política. Em cursos superiores. Em cursos superiores, sendo financiados. Aí, a gente sabe notícias, as pessoas são financiadas pelo crime organizado para se formarem doutores, especialmente no direito, pelo instrumento que isso representa. Então, a gente, de outro lado, a gente tem que se unir,
forças policiais, instituições públicas e sociedade civil. Sim. É muito importante a união cada vez maior, o apoio da sociedade à polícia. A polícia existe com um único objetivo, é defender a população. Então, de outro lado, quanto mais respaldo a gente tiver dessa população, mais força a gente vai ter, mais garantia, mais tranquilidade a gente vai ter para atuar, porque no final das contas, o poder é todo do povo. Exatamente. Então nós estamos ao vivo aqui, agora 19h53 minutos, com o Dr. Gustavo Mesquita, com o professor Fábio da Faculdade FAG. E eu queria falar também, doutora Roseli, da questão desse mês agora, né, de finalzinho já de julho, agosto. O Hospital do Implante vai estar desenvolvendo o mutirão de implante dentário. Então você que está precisando de implante, vem até o Hospital do Implante. Você que tem medo de submeter uma cirurgia, já falei, nós vamos ter um médico anestesista, né? Vamos estar lá, o Dr. Rafael Costa, vai estar nos prestigiando, vai estar indo lá na clínica, vai fazer anestesia nos pacientes, vai dar todo o respaldo pré-operatório, pós-operatório, intraoperatório, no momento da cirurgia, vai estar com a gente lá. Então pode ir lá, você que tem medo, poxa, olha, eu quero fazer esse protocolo, eu quero fazer esse implante, mas a minha ansiedade é muito grande, eu tenho medo. Então você pode ficar tranquilo, que a partir de agora vai ter um médico anestesista lá no Hospital do Implante, vai ser agendado sua cirurgia, você vai fazer uma cirurgia com um especialista, Dr. Elton, Dr. Roberto, né, implantodontistas, bucomaxilofacial. Então pode ficar tranquilo que você vai ter uma reabilitação perfeita. E um preço, né, doutora? Um preço justo. Lá no Hospital do Implante você pode financiar o seu tratamento em 12, 24 vezes, no cartão, no boleto bancário. Não tem a necessidade, tem restrição no meu nome, você não vai deixar de fazer o seu tratamento devido à sua restrição no seu nome, né? Então, pode ir até lá, você vai ter a sua segurança, o Hospital do Implante vai fazer a reabilitação, vai devolver para você não só o seu sorriso, mas a sua dignidade, né? Muitas pessoas aí se sentem mutiladas, sem dente, a questão do emprego, a questão de você, as pessoas olham para mim diferente porque eu não tenho dente, então vamos lá colocar dente. E eu sempre falo, a questão da reabilitação é um problema também de saúde pública. Por quê? Porque um paciente que ele não tem uma pessoa, né, não vamos falar paciente, uma pessoa que não tem seus dentes, ela tem um problema de saúde. Ou seja lá, que eu falo, sempre falo isso, um problema sistêmico, ou uma diabetes, uma pressão alta, um problema cardíaco, né? A gestante, hoje eu atendi uma gestante, doutora, que ela passou a gestação inteira com dor de dente, Nossa, quer dizer, tadinha. um absurdo, porque chegava nos consultórios, o dentista, você está gestante, eu não posso fazer nada. Então eu falei para ela, olha, aqui no Hospital do Implante nós somos especialistas na área de gestante, vai atender você com todo cuidado, com toda a segurança, né? Também temos médicos, laboratório também, pedimos exames, colhemos exames, encaminhamos também, então tem toda uma retaguarda. O Hospital do Implante, junto também com a Faculdade de Guarulhos, fazendo um trabalho, formando profissionais, né? Com uma dedicação, profissionais de qualidade, né? Vai fazer a diferença tanto aqui para a cidade, quanto lá para São Paulo. Quer dizer, vai formar um profissional hoje, não só formando um dentista, mas um dentista capaz de atuar em qualquer área da odontologia. E nós temos lá um coordenador de odontologia, também o professor Fábio, uma pessoa com um currículo maravilhoso. A coordenadora de enfermagem, a professora Nadir, uma pessoa assim, né, quero dar os parabéns para ela, concluiu o seu doutorado, uma pessoa estudiosa na área da enfermagem, né, que tem uma capacidade incrível. Verdade. Então, assim, sabe, é isso que faz a diferença. Um bom profissional se forma com um diretor como o professor Fábio aqui, com uma secretária acadêmica, com a Cláudia aqui do nosso lado, professora Nadir, professor Fábio, a equipe de professores não podia ser melhor saindo de toda essa equipe, né? Então, a FAG, aqui em Guarulhos, você está em dúvida, olha, eu vou estudar agora no meio do ano, vou começar no começo do ano. Não, começa agora. Não vamos esperar para o começo do ano para poder estudar, porque tudo é assim. O meu regime é na segunda-feira, não é na terça. Né? Então aí na terça, na quarta, na quinta eu vou comer tudo porque eu vou começar na segunda. E se não começar na segunda, passou mais uma semana. E muitos deixam para estudar, não, mas já estão. Vai começar em agosto, né? Aí vou começar. Não, você está perdendo um semestre.
né? E graças a Deus hoje nós temos os cursos semestrais, né? Para você começar no meio do ano, terminar no meio do ano. Então é muito importante começar um curso agora, não esperar para depois, porque 6 meses faz muita diferença na sua vida profissional. Como faz? Não é isso, professor? Você sabe, Roberto, que assim, aproveitar esse gancho que você está falando e dizer para os nossos ouvintes o seguinte, quem quiser conhecer a faculdade ou quiser já iniciar os estudos agora nesse semestre, é só nos procurar lá e dizer, olha, escutei lá a faculdade no programa Fale com o Doutor da Rádio Soberana, falando lá do Hospital do Implante. Eles vão ter, hoje a gente consegue oferecer bolsas de até 60% de desconto e mais 15% de pontualidade. Então, um desconto muito bom, professor. É muito bom mesmo. E assim, para você ter uma ideia, nós temos mensalidades lá que começam a partir de R$360. Um curso presencial, um curso superior, então vai trazer toda a condição para o aluno. Menos que um curso técnico. Exatamente. E uma coisa importante que eu queria chamar a atenção aqui, nessa conversa nossa que nós estamos falando aqui, da importância da polícia, enfim, lembrar também que tanto o enfermeiro quanto o cirurgião dentista, eles também podem, depois de formados, seguir na carreira militar, né? Como já na função ali de enfermeiro militar ou dentista da Polícia Militar, ou também na área de Polícia Civil como perito criminal. Então são áreas extremamente importantes e que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil precisa desses profissionais, e é uma área que traz aí muito sucesso para as pessoas que resolvem segui-la, e assim, e a importância é muito grande. Então também chamar a atenção dessa área que muitas pessoas também não sabem que eles podem seguir na área tanto militar quanto civil aí, de segurança pública. Muito interessante, professor. Então estamos chegando ao final de mais um programa Conversa com o Doutor. Hoje acho que foi muito proveitoso. Trouxemos aqui o Dr. Gustavo Mesquita falar um pouquinho sobre segurança pública. Eu acho que isso é extremamente importante. O nosso programa é um programa voltado à saúde, mas nós sabemos o quê? Que a saúde, a educação e a segurança é o maior patrimônio que uma pessoa tem. Não adianta você falar, eu tenho dinheiro, mas não tenho segurança, eu não tenho saúde, eu não tenho educação, vai sempre faltar, não é isso, professor? Exatamente. Então aí o Dr. Gustavo fez um apanhado muito bacana, né? O trabalho também que desenvolve na Consegue, falou um pouquinho sobre a segurança, né? Trouxe um pouquinho de esclarecimento da população, aonde que você pode conhecer e procurar. Doutor, e as pessoas que quiserem tirar dúvida com você, encontram você aonde? Perfeito. Bom, quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, @delegadogustavo01. E nas outras redes também, se digitar Delegado Gustavo Mesquita vai me encontrar. Uso não só para divulgar, mostrar um pouco de quem eu sou, do nosso trabalho, mostrar o trabalho policial para que a população acompanhe, possa conhecer um pouquinho mais do que é o trabalho policial civil, tem lá bastante operações. E também uso como um meio para receber as demandas, as denúncias. Então, quem tiver alguma denúncia de segurança pública, pode mandar, sempre sigilo garantido, alguma dúvida, que eu puder, sempre procuro dar as orientações ali, seja assuntos de segurança pública, direito em geral, que tiver ao meu alcance, estou à disposição de ajudar. E no WhatsApp também temos nosso canal de comunicação lá, é o 11 97177 8292. 11 97177 8292. Também a gente está pronto lá para receber as denúncias e no que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer o possível para atender. Obrigado, doutor. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente segue à disposição. Professor Fábio, as suas considerações? Eu quero também agradecer mais uma vez a oportunidade do Dr. Roberto, da doutora Roseli. Dizer que é um grande prazer, delegado, conhecê-lo pessoalmente e reforçar, né? Sou um admirador do seu trabalho. Parabéns realmente pelo empenho aí com que você vem tratando de questões delicadas da cidade de Guarulhos. Então, eu só posso desejar ao delegado aí todo sucesso, toda força. Não preciso nem dizer isso, eu sei que esmorecer você não vai. Então, que Deus lhe abençoe aí, que o tempestade venha para Guarulhos, né, delegado? Só vai embora depois que a calmaria voltar. Exatamente, eu sou aqui na torcida. Eu também quero, Roberto, só reforçar aqui, né, aqueles que quiserem nos conhecer, que tiver conhecer lá o trabalho da faculdade,
O nosso site é www.faculdadedeguarulhos.com.br. Pode entrar lá e tiver qualquer dúvida pode nos mandar. Nosso Instagram é o @fag.oficial. Né? A gente segue o delegado, viu, delegado? Por favor, né? Então, eu também sigo, eu vou lhe passar. E o nosso WhatsApp também, quem quiser tirar dúvidas lá também sobre os cursos, é o 11 94137 5173. Então a gente está à disposição lá. Eu agradeço mais uma vez, Roberto, parabéns pelo trabalho aí e vamos em frente. Doutora Roseli, fala sobre o Instagram e os contatos do Hospital do Implante. O Hospital do Implante, quando você for entrar no Facebook, é Hospital Clínica e Hospital do Implante é oficial. E quando você for entrar no Instagram, é só Hospital do Implante oficial, tá bom? E nós temos lá o telefone também, o WhatsApp, que é 11 63650727. 11 63650727. Então entre em contato conosco, né, agende a sua consulta, ou então vai direto lá no Hospital do Implante. Fica na Avenida Delfinópolis, 416, Cidade Seródio. Se tiver alguma dúvida, ligue, a recepcionista explica como você faz para chegar lá, ok? Então, doutor, deixa eu agradecer aqui as pessoas. Quero agradecer os nossos ouvintes de hoje. Eu estou com algumas pessoas aqui que mandaram algumas mensagens. Quero agradecer o Ricardo Nascimento, Djalma Freitas, Rogério Eugênio também, quero agradecer, Antônio Linilton. Quero agradecer também o pessoal aí do grupo do delegado que está colocando aqui até elogiando ele. Bom sucesso em foco. Quero agradecer também ao Celso da Praia Grande, que eu sei que ele está ligadinho conosco, ele não falha no nosso programa. Quero agradecer Diadema, Grande ABC, todas essas pessoas que estão aí nos ouvindo, né, doutor? E toda terça-feira estão aqui nos acompanhando. Então é um privilégio ter todos vocês aqui conosco.